Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã aqui em Atenas, também lá em Kiev, 3 horas da madrugada no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo mais cedo porque eu tenho que ir para o aeroporto daqui a pouquinho. Vou viajar hoje para o Cairo, para o Egito, né, onde eu passo o resto das minhas férias, né? Então, tive que gravar rapidinho. Os outros vídeos do dia vão atrasar, porque eu só vou gravar as coisas depois que eu chegar lá no Egito. Então, peço desculpas aí pelo horário errado do vídeo, né? Mas, de qualquer forma, de ontem para hoje não teve nenhuma grande novidade, tá? Os russos fizeram mais um pequeno ataque de drones, mas a gente ainda não tem as informações sobre quantos drones foram lançados, esse tipo de coisa. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Aqui, os ucranianos também não fizeram ataque de drones contra os russos de ontem para hoje, mas teve um ataque russo aqui em Kharkiv que foi repelido pelos ucranianos com muito sucesso, muitos russos mortos. Importante isso daí, né? E também a gente tem mais informações sobre a queda do avião lá em Aktau, lá no Cazaquistão, né, o avião da Embraer que caiu ali saindo do Azerbaijão. Vamos falar sobre essas novidades também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Fazendo a Ponte Aérea Peru-Chechênia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, esse ataque aqui que estão falando aqui é o de anteontem para ontem, tá? Ainda não saiu a nova informação de hoje, mas a gente sabe que, de novo, foi um pequeno ataque, não foi um grande ataque de drones e mísseis russos de ontem para hoje. Foi um ataque pequeno, também sem grandes efeitos, tal como foi de anteontem para ontem. A gente tem mais informações sobre o avião lá da Embraer, que caiu lá saiu do Azerbaijão e acabou caindo no Cazaquistão, né? O pessoal transcreveu aqui as informações da cabine, né? A conversa da cabine do avião com a torre de comando. E o que eles falam é que justamente eles estão decolando aqui, né? A primeira parte aqui é eles decolando, não tem nenhuma novidade. Aí, em determinado momento, eles percebem que perderam o GPS. Ou seja, isso está de acordo com o que a gente imaginou. A Chechênia estava sob ataque ucraniano, né? Os chechenos. Chechênia é parte da Rússia, né? Era até uma região que queria se separar da Rússia, mas acabou que os russos venceram a guerra, destruíram os líderes chechênios e agora a Chechênia faz parte da Rússia e ajuda a Rússia a invadir a Ucrânia. É um absurdo isso, né? Mas enfim, é o que é, né? Aliás, isso serve de alerta também para quem acha que a Rússia invadiu a Ucrânia, não quer dizer nada que a Ucrânia vai continuar lutando contra a Rússia. Pois é, se a Ucrânia perder para a Rússia vai virar para o lado da Rússia, meu amigo. A Rússia vai ter todo esse potencial ucraniano para atacar os outros países do Ocidente. Já pararam para pensar isso, né? A verdade é essa. Se houver realmente a dominação russa da Ucrânia, não acredito que isso vai acontecer, mas a coisa tende a piorar para os países da Europa com mais a força ucraniana do lado dos russos, né? Enfim, a Chechênia agora ajuda a Rússia, então os ucranianos atacaram a Chechênia e em determinado momento eles falam que perderam o GPS. Por que isso, né? Grozny sobre ataque, o pessoal desligou ou ligou o jammer de GPS ali, né? Aí tem às 8h16 da manhã, no horário do local lá de Baku, eles tiveram aqui que nós tivemos uma perda de controle. Provavelmente um ataque, um pássaro atingiu o cockpit, né? Ataque de pássaro no cockpit. Ou seja, isso daqui provavelmente não foi um pássaro. Essa foi a primeira história que falaram sobre essa queda, né? Mas a gente vai ver mais adiante que eles falam 3 vezes isso. Não tem 3 ataques de pássaro. É que teve o primeiro míssil antiaéreo que explodiu perto do avião, que danificou o avião. Eles acharam que era um pássaro que tinha batido no cockpit do avião. Mas não era, já era o primeiro ataque antiaéreo russo, né? Então, aí eles falaram que tipo de ajuda que você quer. Vamos pousar em outros aeroportos, aqui eles sugerem outros aeroportos, não sei o que lá. Depois ele fala para ir para Mahalakala, que é outra cidade grande lá no Daguestão, né? A Chechênia e o Daguestão são as 2 partes da Rússia, e também a Ictéria, são as 3 partes da Rússia que são muçulmanas, né? Enfim, pensou em ir para o Daguestão e coisa e tal. Mas aí parece que aqui na coisa acabaram indo lá para Aktau, né?
Enfim, tem toda a transcrição da conversa aqui com os pilotos. Um dos membros da cabine, né, não era piloto, é um comissário de bordo, né? Ele sobreviveu e falou que quando estava pousando em Grozny, tinha muito nevoeiro, nós não conseguimos ver a área, então o piloto fez 3 círculos na cidade e foi em outra direção, né? Foi nesse momento que nós ouvimos o primeiro barulho de explosão, né? Ou seja, ele fala que foram 3 explosões que houveram, ou seja, não foi só um erro da defesa antiaérea russa, foram 3 erros seguidos da defesa antiaérea russa contra o avião, né? E, enfim, realmente foi um milagre a gente ter conseguido pousar lá em Akhtal, ou ter conseguido salvar pelo menos metade da população. Inclusive, os pilotos que morreram, infelizmente, né, estão sendo tratados como heróis. O primeiro oficial, o Alexander Kalinov, o capitão, que era o Igor Kishnaikin, e a comissária de bordo, a Rokuma Alieva, faleceram nesse coisa, mas eles conseguiram levar o avião, salvaram metade das pessoas, né? Já se considera um milagre nesse caso, realmente heróico o que eles fizeram, né? Enfim, pelas conversas que tem aqui, não dá a descrição de quem é que decidiu que eles tinham que atravessar o Mar Cáspio, tá? Ou seja, pode ser que eles tenham decidido por conta própria deles atravessar o Mar Cáspio, não sabemos o que levou a isso, mas de qualquer forma, a gente já tem aqui as transcrições das conversas todas aqui entre o avião e a torre de controle lá em Grozny, né? Bom, os russos estão dizendo que derrubaram um F-16 na região de Zaporizhia. Não tem nenhuma indicação disso, tá? Não tem nada que indique isso daí. Então isso aqui deve ser mentira russa, mas só para avisar vocês, os russos estão dizendo isso aí em alguns canais, né? Bom, os ucranianos tiveram um sucesso ao destruir sistemas de defesa antiaéreo ali na região de Zaporizhia. Então está aqui um ataque ucraniano contra um sistema de defesa antiaéreo ali na região de Zelenopil, em Zaporizhia. Zaporizhia, essa região aqui ao sul da Ucrânia, temporariamente ocupada pelos russos. Também houve uma tentativa de avanço russo ali na região de Klishivka. Klishivka, a cidade de Klishivka em si, os russos já tomaram ela. Klishivka fica aqui ao sul de Bakhmut. Aqui, ó, Bakhmut está aqui, Klishivka está aqui. Mas nessa região aqui ainda tem um monte de tropas ucranianas próximas a Klishivka, né? E os russos tentaram avançar nessas tropas ucranianas com 15 unidades de veículos armados, mas acabaram sendo destruídos completamente, né? 6 tanques T-72, 6 BMPs e mais um outro tanque foram destruídos nesse ataque russo. Os ucranianos acabaram mantendo as posições ali, né? Aqui, ó, e de novo, na região de Kharkiv teve uma outra tentativa russa de avanço ali, em que uma companhia inteira dos russos foram eliminados, 70 soldados destruídos, 70 porquinhos assados, pouquíssimos sobreviveram, e os drones estão eliminando os feridos aí para, é o que diz o russo. Quem está falando isso aqui é o russo, tá? Os russos que estão reclamando desse negócio aqui, da derrota que eles sofreram ali em Kharkiv, né? Kharkiv é nessa outra região aqui, um pouco mais acima. Nessa região aqui de Volchansk, os russos tentaram esse avanço e acabaram se ferrando completamente, né? Então, a linha de frente continua com a mesma situação que a gente viu nos últimos dias, pouquíssimos avanços russos, totalmente insignificantes do ponto de vista estratégico, e muitas mortes russas, muitos soldados russos mortos, né? E norte-coreanos também, tá? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui justamente sobre a questão dos norte-coreanos mortos, e tem mais algumas informações aqui, mas nada muito significativo, né? Bom, o Robert Fico, que é o primeiro-ministro da Eslováquia, está ameaçando cortar o suprimento de energia para a Ucrânia se Kiev parar de mandar gás da Rússia para a Eslováquia, né? Vocês sabem, a Ucrânia tinha um contrato para transportar gás russo para a Eslováquia e para a Hungria, através do território ucraniano, num gasoduto Druzhba, e esse contrato vence no início vence no dia 31 de dezembro desse ano. Então a Ucrânia já falou que nas 7 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2025 vai cortar o gás, não vai renovar esse contrato. Não faria sentido nenhum a Ucrânia renovar um contrato com um país que ela está em guerra, né? E aí o pessoal da Eslováquia está chateadinho, não porque isso barateia o gás para o povo da Eslováquia, tá? O que acontece aqui é corrupção no governo Fico. O Fico, que é esse cara aqui, ele tem uma empresa de gás através de pessoas próximas dele, que compra o gás barato da Rússia e revende para a Eslováquia a preço normal.
Ou seja, o pessoal da Eslováquia paga o mesmo preço do gás sempre, mas o Fico ganha dinheiro. Alguma coisa parecida deve estar acontecendo com o Lula aqui no Brasil, tá? Com o Lula comprando diesel barato da Rússia e revendendo aqui no Brasil. O pessoal fica com esse papo de que não, que a Rússia contornou as sanções e coisa e tal. Contornou as sanções, vírgula, meu amigo. Eles continuam vendendo muito barato, porque quem aceita comprar deles está sofrendo risco de sanções americanas, né? E sanções europeias também. Mas você compra barato e aí o governante em questão consegue lucrar com isso. Compra barato, vende a preço de mercado. Por que vai vender no preço barato? Que lógica tem isso? Vende no preço de mercado, né? Então é o que o Fico faz lá na Eslováquia, é o que o Orbán faz lá na Hungria. Não é à toa que o amigo do Orbán está cada vez mais rico lá, o que eles chamam de carteira do Orbán, né? Justamente comprando gás russo baratinho e revendendo para os húngaros por preço normal de mercado, né? Enfim, o Fico está ameaçando cortar a energia elétrica para a Ucrânia nesse caso. Acho pouco provável que ele faça isso, mas se ele fizer isso, ele vai estar rompendo com contratos assinados, porque tem contratos para fornecimento de energia elétrica. A Ucrânia toma muito cuidado. A Ucrânia já queria cortar esse gás para a Eslováquia e para a Hungria há muito tempo. Tomou cuidado de respeitar o contrato que estava assinado até o dia 1º de janeiro. Agora que o contrato encerrou, não vai renovar o contrato. Renovar o contrato já é opcional, né? Então, a Eslováquia em si pode levar a problemas, né? Bom, o Putin já falou ontem de novo no Oreshnik, né, no míssil dele nuclear. Não, que o meu míssil perigoso, meu dildo brocha, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não sei o que lá. Né? Sempre que ele está desesperado, ele fala em ameaça nuclear. A dica para você saber que o Putin está desesperado é quando ele começa a falar de ameaça nuclear, né? Mas agora o pessoal descobriu, olha o que eu falei para vocês. O Putin ter usado esse míssil contra Dnipro sem absolutamente nenhum ganho foi, na verdade, uma sacanagem dele próprio. Ou seja, ele próprio perdeu muito, né? Por quê? Porque, evidentemente, que o Ocidente agora tem acesso a essas peças dos mísseis. E a primeira coisa que eles fizeram foi descobrir o que eles estavam fazendo, quais eram as peças que foram usadas para montar esse míssil, e descobriram que muitas dessas peças eram produzidas no Ocidente e estavam sendo contrabandeadas para a Rússia, apesar das sanções. Então agora eles vão redobrar as sanções, né, o controle sobre as sanções nessas peças específicas, e dessa forma a Rússia perdeu com essa história, né? Acabou tendo que entregou o segredo dela com esse míssil. Como eu falei para vocês, uma arma, quando ela é usada pela primeira vez, ela tem um valor estratégico muito grande, porque o inimigo não conhece a arma, não sabe nada sobre a arma ainda. Então, quando você usa a primeira vez, tem que usar para fazer um estardalhaço mesmo, para quebrar um monte de coisa, que é justamente para causar muito dano, aproveitar esse momento estratégico em que o seu inimigo não conhece a sua arma ainda. Os russos fizeram a lambança, o Putin, por pura covardia, por puro medo, usou o Oreshnik no momento que não causou dano nenhum em Dnipro. Aí ficou, não, mas foi um aviso, não sei o que lá. Foi aviso nada, foi burrice do Putin, foi desespero do Putin. Porque agora os caras estão avaliando tudo quanto é peça que tem nesse Oreshnik, né? Tiveram acesso, tem acesso a todos os destroços que estão lá em Dnipro, né? E já descobriram um monte de coisas que são feitas no Ocidente. A Rússia está fodida com isso, não produz mais nenhum daqui para frente. Bom, a Rússia fez mais um daqueles comerciais bacaninhas e coisa e tal, dizendo que ocidentais estão fugindo para a Crimeia para viver o sonho russo. Eu fico imaginando a quantidade de ocidentais que estão indo para a Crimeia para viver o sonho russo de ser atacado dia e noite, ter que se preocupar com um monte de coisa, inflação explodindo, economia desabando. O problema que eles têm, na verdade, é o contrário, né? Os russos que estão na Crimeia estão querendo sair de lá, porque está todo mundo vendo que essa invasão russa, essa posição russa atual é insustentável. Os russos não vão conseguir manter os territórios temporariamente ocupados, né? Então muitos russos estão vazando da Crimeia, estão querendo sair de lá, porque estão vendo que a coisa vai dar ruim, né? Quem tem apartamento, quem tem imóvel lá, está querendo vender e sair porque sabe que não vai durar muito tempo isso daí. Aí os russos fazendo essa propaganda dizendo que os ocidentais estão invadindo a Crimeia, não sei o que. Boa sorte para vocês. Bom, mais um pacote de 1,25 bilhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia, de acordo com a Associated Press. Então, nessa próxima semana agora, os Estados Unidos devem anunciar esse novo pacote, excelente notícia. De fato, o Biden prometeu e está cumprindo de entregar o máximo possível antes do dia 20 de janeiro. Acho ótima medida, até porque eu acho que o Trump vai continuar entregando armas depois, então é ótimo que entreguem muitas agora e continue entregando depois também, né?
Bom, os ucranianos receberam o primeiro carregamento de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. A Ucrânia comprou gás dos Estados Unidos pela primeira vez. A Ucrânia produz muito gás, tá? Mas como teve vários ataques à infraestrutura ucraniana, né, acaba que tem alguns problemas nisso daí, mas coisas que vão ser resolvidas de qualquer forma. Primeiro o comércio de gás aí dos Estados Unidos para a Ucrânia. O Olaf Scholz deu uma declaração dizendo que o Putin foi derrotado na Ucrânia e falhou em todos os sentidos, né? Ele queria subjugar a Ucrânia, bloquear o caminho para a União Europeia e enfraquecer a OTAN. Ao contrário, a OTAN ganhou 2 novos membros, a defesa ucraniana está mais forte do que nunca e o caminho dela para a União Europeia está assegurado, ou seja, a Rússia falhou em todos os sentidos. Ah, mas tem território da Ucrânia que está ocupado e coisa e tal. Está temporariamente ocupado. Impossível da Rússia manter por muito tempo aqueles territórios ali. Eu digo para vocês, uma parte do incentivo do Putin para fazer essa guerra em 2022 é porque os territórios que ele tinha ocupado em 2014, ele sabia que não iria conseguir manter por mais muito tempo. Ele teria que devolver a Crimeia de qualquer forma, teria que devolver o Donbás de qualquer forma. Então a guerra de 2022 foi tipo, vamos resolver esse problema de uma vez, né? E não conseguiu, ao contrário, só conseguiu se ferrar completamente, né? A Coreia do Norte sofre baixas em massa na guerra da Ucrânia. Não é nenhuma novidade nisso, a gente já tem falando nisso aqui há muito tempo, tem morrido um monte de norte-coreano por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.